O Coritiba é campeão do primeiro Festival Brasileiro de Futebol. De norte a sul está brilhando coxa branca. Meu Coritiba é o campeão do povo. Festival Brasileiro de Futebol. Que torneio foi esse? Qual o motivo da sua realização? E qual a razão para a festa da torcida do Coritiba com direito à invasão ao gramado? E você, torcedor coxa branca, lembra dessa época? Então, fica aqui porque hoje nós vamos relembrar o Festival Brasileiro de Futebol de 1997. Salve, salve, torcida coxa branca e todos os inscritos do Grupo Helênicos aqui no canal. Estamos de volta! E hoje para relembrar uma conquista do Coritiba em época de vacas magras e escassez de títulos. O Festival Brasileiro de Futebol foi um torneio realizado no ano de 1997, primeiramente com as partidas sendo jogadas na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e patrocinado pelo Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Ao vencedor era destinado um prêmio no valor de R$400 mil. Esse não foi o único torneio patrocinado pela rede de televisão do apresentador Silvio Santos. Em meados dos anos 90, o SBT resolveu investir no futebol. Contratou o narrador Silvio Luiz, o comentarista Juarez Soares, comprou os direitos da Copa do Brasil e a transformou num grande produto. Além disso, o SBT passou a organizar alguns torneios, como, por exemplo, uma Copa envolvendo os times brasileiros campeões mundiais. Assim, eles conseguiam colocar mais futebol na sua grade e, dessa forma, enfrentar a concorrência. E um dos torneios patrocinados pelo SBT foi justamente o Festival Brasileiro de Futebol. Mas antes de falar no Festival de 1997, vamos relembrar como exatamente estava o Coritiba nessa época. Nesse período, o clube vivia o final do mandato do empresário Joel Malucelli, que havia sido aclamado presidente do Coritiba para o biênio 1996-1997. Dirigido por Malucelli, o Coritiba passou a integrar o Clube dos 13, uma organização que defendia os interesses políticos e comerciais dos principais clubes do futebol brasileiro. Também nesse período, o Coritiba inaugurou o seu centro de treinamento, situado na antiga Estrada da Graciosa, que primeiramente ficou conhecido como CT do Atuba. No terreno de 72.800 metros quadrados foram implantados os 3 primeiros campos para treinamento, além de uma edificação com 2 pavimentos para vestiários, administração e serviço de apoio aos atletas. Mas essa era uma época que o Coritiba não conseguia sair da fila do Campeonato Paranaense para encerrar o jejum de títulos. Embora tenha chegado perto da conquista, tanto em 1996 como em 1997. Por outro lado, nesse período, o Coritiba vinha se mantendo firme na Série A do Campeonato Brasileiro. Se não conseguia empolgar a torcida com grandes campanhas, também não sofria com risco de rebaixamento. Em 1997, já sem Alex, vendido ao Palmeiras, o Coritiba contava com os gols do meia Marquinhos, vindo da Caldense, e de Kleber, emprestado pelo Mojimirim, que rapidamente caiu nas graças da torcida alviverde, além de outros velhos conhecidos como o zagueiro Zambiase e o volante Claudio Miro. Em 1997, a torcida coxa branca até teve esperanças na classificação do Coritiba para a segunda fase do Brasileirão. Mas a falta de uma sequência positiva de resultados não permitiu que o Coxa avançasse para a disputa entre os 8 melhores. O gol irrita o time paranaense. Jajá e Guilherme discutem dentro de campo, quase brigam. O juiz Márcio Rezende de Freitas expulsa os dois. O fim do mandato de Malucelli transcorria de maneira tranquila. E o Conselho Deliberativo já dava sinais que aclamaria o empresário João Jacomel para a presidência do Coritiba para o próximo biênio. E o último ato da administração de Joel Malucelli era a participação do Coritiba no Festival Brasileiro de Futebol a ser jogado em novembro daquele ano no Mato Grosso do Sul. Foram convidados para participar desse torneio, além do Coritiba, o Botafogo, o Corinthians, o São Paulo,
o Vitória da Bahia e o Paraná Clube. Também foi convidado o Rio de Janeiro Futebol Clube, um clube pertencente ao ex-jogador Zico, e um representante local, o Operário da cidade de Campo Grande. Ficou decidido que os jogos do festival teriam como palco o estádio Pedro Pedrocian, também chamado de Morenão, com capacidade para 40 mil pessoas. Na primeira fase, os 8 clubes foram divididos em 2 chaves. No grupo A, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória da Bahia. E no grupo B, Botafogo, Corinthians, Paraná Clube e Operário, com o primeiro colocado de cada chave se classificando para fazer a final. Nessa época, o Curitiba era treinado pelo experiente treinador Rubens Minelli, que tinha o seguinte time base à sua disposição: Edilson, Alexandre, Flávio, Rogério Pratiat e Claudio Miro, Reginaldo Nascimento, Wagner Mancini, Marquinhos e Rogério Barbosa, Kleber e Basílio. Na estreia, o Curitiba enfrentou o Rio de Janeiro Futebol Clube, que tinha no ataque o habilidoso Neném, que também defendia a seleção brasileira de beach soccer, e o centroavante Super Ezio, ex-fluminense. O Coxa não encontrou dificuldades e venceu o time carioca por 3-0. Na segunda partida, o Curitiba enfrentou o São Paulo, em jogo que o goleiro Edilson defendeu uma penalidade máxima batida por França. O Coxa venceu o tricolor por 1-0, gol de Marquinhos. O Vitória da Bahia, do artilheiro Túlio, era o próximo adversário do Curitiba na disputa. O time baiano também havia vencido seus 2 jogos, mas como ele tinha marcado 1 gol a mais que o Coxa, tinha uma vantagem do empate, portanto, nesse confronto decisivo. O Coxa abriu o placar com um gol de Marquinhos. O Vitória empatou ainda no primeiro tempo e virou o jogo no início da segunda etapa. Somente aos 28 minutos o Curitiba conseguiu empatar o jogo novamente com Kleber. Para o final do jogo estavam reservadas muitas emoções. Kleber novamente vira para o Curitiba aos 34. E ainda houve tempo para Tiganá e depois Marquinhos fecharem o marcador em 5-2 para o Coxa. Enquanto isso, no outro grupo, no grupo B, o Botafogo, que era o atual campeão carioca, empatou na última rodada com o Paraná Clube em 2-2. Esse resultado eliminou o tricolor da Vila Capanema da competição e classificou o Botafogo para fazer a grande final com o Curitiba. As diretorias do Curitiba e do Botafogo percebiam que os jogos sendo jogados na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, não estavam atraindo um grande número de espectadores. Em comum acordo, decidiram fazer a final no estádio Couto Pereira, com a renda sendo dividida entre os dois. No dia 6 de dezembro, sábado à tarde, Coxa e Botafogo entram em campo no Alto da Glória para decidir o Festival Brasileiro de 1997. O Curitiba abriu o marcador com um gol de cabeça de Marquinhos e ampliou para 2-0 com um belo gol do Rogério Barbosa. Parecia que o Curitiba ia conquistar esse título com bastante facilidade, mas não foi assim que as coisas aconteceram. O Botafogo diminuiu o placar com um gol de Jorge Luiz cobrando falta e empatou o jogo com o Simval. Já no fim da partida, Basílio, em grande jogada individual, fez o terceiro gol, que parecia ser o gol do título. Mas as coisas nunca vêm fácil para o Curitiba. 2 minutos depois, Jorge Luiz fez outro gol de falta e empatou o jogo novamente. E o placar de 3-3 levou o jogo para ser decidido nas cobranças de pênalti. Kleber abriu o marcador para o Curitiba. O experiente Djair empatou para o Botafogo, 1-1. O volante Paulo Foiani fez o segundo gol do Coxa. Em seguida, Jefferson empatou para o Botafogo. O jovem Reginaldo Araújo fez o terceiro gol do Coxa. França empatou para o Botafogo, 3-3. Basílio, com muita categoria, marcou o quarto gol do Coxa. Em seguida, Pingo empata novamente para o Botafogo, 4-4. Rogério Barbosa faz o quinto do Coxa. E Jorge Luiz empata para o Botafogo, 5-5. Assim como na decisão do Brasileirão de 85, todos os jogadores convertem na primeira série de cobranças. O zagueiro Flávio abre a nova série para o Curitiba e marca o sexto. Em seguida, Marco Aurélio do Botafogo vai para a cobrança e empata tudo outra vez. A sétima cobrança do Curitiba fica a cargo do zagueirão Rogério Pratiat, jogador emprestado pelo Apucarana, que fazia um bom campeonato.
mas ele pega muito embaixo da bola e manda ela para muito longe. Assim, o Botafogo tem a chance de faturar o título do torneio. Para isso, basta que o artilheiro Dimba converta a sua cobrança. Dessa vez, a tática de Edilson dá certo. Ele se antecipa e defende o tiro. Em seguida, Tiganá converte para o Curitiba 7-6. Aí é a vez do meia Robson do Botafogo. Ele bate no canto direito e Edilson faz nova defesa. O Botafogo perde a última penalidade máxima. Não deu para empatar. O Coritiba é campeão do primeiro festival brasileiro. Na comemoração, a torcida do Curitiba invade o campo para comemorar com os jogadores e participar da volta olímpica. Tanta euforia não é difícil de entender. Afinal, já fazia 8 anos que o Curitiba não conquistava nenhum campeonato. Os torcedores do Coxa que vibraram intensamente com essa conquista representam uma geração que atravessou uma década sem conquistas importantes, que extravasaram naquele momento. São representantes legítimos da torcida que nunca abandona. Bom, pessoal, essa é a verdadeira história do Festival Brasileiro de Futebol conquistado pelo Curitiba no ano de 1997. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Por favor, deixa o seu like. Quem puder, compartilha com os amigos. Pede para o pessoal que ainda não é inscrito no canal se inscrever. E você já sabe, pode deixar o seu comentário aqui na barra de comentários logo abaixo. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima!